Amém. Paz do Senhor, pessoal. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler aqui um texto que a gente vai partir daqui, tá? Vai ter muita coisa para a gente conversar hoje, tá bom? 1 Tessalonicenses 4, ok? Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 8. Né? Que bom que você está aqui. Estou muito feliz em ver todos vocês. Tá? Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, nossa família. Né? Muito bom ver o Álvaro aqui, né? Um amigo aí de longa data, né? Um menino dos vários dons. Né? Eu estava falando para o Matheus que ele nos abençoou muito no Comep, né? Fez parte do nosso time de mídia lá. E também quando eu lancei o Vida.com, ele também foi um parceiro aí, ajudou a gente bastante aí no material que a gente fez de divulgação do livro, né? Então, Deus abençoe sua vida. Álvaro, muito bom ter você conosco, toda a galera do Tangará, o pessoal de outras igrejas que eu não sei o nome, tá bom? Que eu não vou saber, não conheço todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos. Achou aí? 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, a seguir diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como devem viver e agradar a Deus, efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Amém? Pode tomar o seu assento. Hoje eu vou dar uma de Eberson Leonardo aqui, vou pregar sentado, tá bom? Então, primeiramente eu queria falar com vocês, mas só para mim entender o nosso público aqui, eu queria fazer uma breve enquete aqui, né? Só para mim saber para quem que eu vou olhar na hora que eu estiver falando ou para quem que eu não vou olhar, né? Para vocês acharem que é indireto, tá bom? Então, quantos aqui são casados? Levanta sua mão aí. Eita, glória, ó, temos aqui alguns casais, amém, glória a Deus, amém. Tem alguém noivo aqui? Noivo? Não? Ô, Jesus, abençoa eles, Jesus, faz a obra, tá? Tem alguém aqui que está namorando, quem está namorando? Você já levou aquele cutucão, levanta a mão aí, filhão. Então tem alguns namorando. Quem está solteiro, esperando o Senhor aí? Amém? Amém. Eu não vou contar, tá? Se você que está solteiro quer encontrar alguém, que se você está aqui hoje é provável que você queira, né? Amém? Então tá. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês aqui, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu poderia falar horas aqui hoje, tá? Mas eu vou tentar fazer um resumo daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. É provável que uma hora ou outra a gente conte alguma historinha, tá? Porque é um dos assuntos que eu mais gosto de falar é relacionamentos. Né? Então, enquanto de casais, a gente se diverte bastante aqui na igreja. E quando eu liderava jovens, né, um dos assuntos que eu mais gostava era justamente relacionamento. A gente já fez série relacionamento, a gente fez acampamento relacionamento, a gente já fez muita coisa voltada nessa temática. Né? Então, hoje eu queria falar com você nesse sentido. Né? Eu sei que alguns aqui não queriam me ouvir, eles queriam ouvir a pastora, tá? Mas a pastora não pôde vir hoje. No outro momento vai dar certo dela falar com vocês. O pessoal até fala, não, eu queria ouvir a pastora, que ela é mais brava que o pastor. Eu falei, realmente é, né? Mas no momento certo vai dar certo, ela tá com vocês. Hoje teve um retiro das mulheres, então ela chegou lá em casa, já era 6 horas da tarde, né? Então ela chegou bem cansada, saiu antes das 8, chegou 6 horas da tarde. E os meninos lá em casa até brincaram, falaram assim, ó, foi o dia das crianças com o papai, e agora é a noite das crianças com a mamãe. Eu falei, não vou ter, perdi, não tinha como trazer mesmo, tá bom? Mas vamos lá. O texto que nós lemos, ele fala sobre santificação. Deus nos chamou para andar em santidade. E quando Deus chamou a gente para andar em santidade, Ele não está perguntando se você é casado, se você é solteiro, se você está namorando. Deus quer que sejamos santos. Então, o cristão santo deveria ser um pleonasmo.
A gente deveria entender que todo cristão busca a santidade, logo todo cristão é santo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Que é isso, pastor? Todo mundo peca, né? Mas a Bíblia diz que nós somos santos em Jesus, porque é o Senhor que nos santifica, né? Então, todo mundo que é crente, todo mundo que crê em Jesus, todo mundo que tem Jesus como único e suficiente Salvador deveria buscar andar em santidade. E a santidade, ela não tem estação. A gente tem que ser santo solteiro, noivo, namorando, casado. E não existe uma fórmula única, né, ou um roteiro para se chegar ao namoro. Tem gente que pensa que é o seguinte: para namorar eu preciso dar 5 passos para obter o namoro. Não, irmão, não entra nessa não. Cada um tem uma história, cada um tem um roteiro. Eu conheço pessoas que namoraram 8, 9 anos para se casar, e conheço pessoas que namoraram 8, 9 meses. Eu conheço pessoas que eram amigos de infância, e eu conheço pessoas que conheceram o outro um dia na fila do banco e, amém, casaram, né? Enfim, cada um tem a sua história, né? A única coisa que Deus espera é que os seus filhos sejam santos. Repita comigo, santo. Mais uma vez para fixar, faça assim, santo. Né? E há desafios em todas as estações. Por exemplo, quem é solteiro, quando eu falo solteiro, eu falo quem não está namorando. Ele sofre tentações na área sexual, por exemplo. Ele sofre com pornografia, ele sofre com masturbação, né? E eu até falo a cada 10 jovens, 11 luta contra a pornografia, né? Isso aí é um acompanhamento de longa data. Então, viu, irmã? É bem provável que seu namorado lute contra a pornografia. Eu não estou falando que ele é um pornógrafo, tá? Ele pode ser que ele seja, tomara que não. Mas se ele não é, ou se ele é, ele luta contra a pornografia, porque é um mal que assola a maioria dos homens, ok? E quando a gente fala do namorado, aí quando está namorando, você não deixa de lutar contra a pornografia e a masturbação, mas você passa a ter mais um item agora, você tem a fornicação. Então, aumenta o nível de dificuldade. E quando você se casa, você continua lutando contra a pornografia, contra a masturbação, mas você luta também contra o adultério. Então, em todas as estações há lutas. Tem gente que pensa, eu preciso casar para me parar de pecar, irmão. Em todo tempo você vai ser tentado. Todo tempo. Então, não queira tentar resolver o problema com o casamento. Não é assim que funciona. Você tem que andar em santidade, não importa a estação da sua vida. Mas voltando ao gancho que eu tomei agorinha, eu preciso dizer para vocês que as histórias não são iguais. Se eu chamar todos os casais aqui para contar a sua história, cada um vai ser o seu testemunho. Cada casal vai ter a sua história. Tem que casal que conheceu na igreja, teve casal que conheceu na escola, teve casal que conheceu no médico, enfim, cada um tem sua história. E a Bíblia não fala de namoro, tá? Agora a gente vai vir no namoro, mas a Bíblia não fala de namoro, a Bíblia fala de casamento. E a Bíblia tem diferentes histórias de casamento. E todas elas servem para nos inspirar. Por que eu te falo inspirar? Porque tem gente que quer pegar uma história bíblica e quer viver aquela história. Tem gente que idealiza algo assim, eu quero viver isso na minha vida, e ela fica literalmente esperando o príncipe do cavalo branco, ou o rapaz fica esperando a Cinderela perder os sapatos para ele resolver a vida. E cada história tem um enredo. A Bíblia vai falar, por exemplo, de Rebeca. Rebeca foi encomendada, gente. Você já parou para pensar? O sogro falou assim, você vai em tal lugar, você vai procurar esse tipo de mulher aqui, na hora que você achar, você traz. Ela foi encomendada, só que ela estava pronta. Estava resolvida, pronta para assumir o marido. Rebeca disse sim antes de ver o noivo. Você já parou para pensar nisso? Hã? Tem coragem? Ela nem falou. E aí, assim, a Rebeca deve que era feia. Não, Isaac depois teve problema de tanto que a Rebeca era bonita. Então ela disse sim antes de ver o noivo. Por quê? Porque ela confiava no Senhor, ela entendeu que aquilo ia dar bom. Agora a gente vê a história de Jacó. Jacó foi um cara que ele não foi privilegiado igual Isaac, o pai dele.
O pai dele um dia apareceu uma esposa para ele. O Jacó teve que correr atrás, teve que trabalhar bastante em prol da sua amada. E ele até passaram a perna nele. Trabalhou 7 anos. Na hora que foi receber a bênção, que era a esposa, deram um golpe nele. E aí tem gente que acha que ele esperou mais 7 anos para casar, tá? Não foi assim, ok? O que acontece é o seguinte. Primeiro, o Jacó comprou a esposa no débito. Ele trabalhou 7 anos, foi lá e casou com a Raquel. Aí depois de uma semana, ele comprou a esposa no crédito. Ele casou de novo e ficou devendo 7 anos de trabalho. Entendeu? Então a diferença do casamento de Jacó com Raquel e Lia é uma semana. Ou seja, ele estava de lua de mel com uma e já casou com a outra. Que encrenca, hein? Mas, enfim, essa é a história do Jacó, não é a sua. Né? E aí fala, mas o Antigo Testamento é legal, porque mostra lá um monte de gente lá que é bígamo, polígamo. Irmãos, se tem uma coisa que a Bíblia serve para mostrar em relação à poligamia, é que dá errado. Todos os polígamos da Bíblia tiveram problema. Abraão teve problema depois que ele pegou Agar. Jacó teve problema porque ele tinha 2 mulheres e 2 concubinas. Salomão teve 1000 problemas. Então, se tem uma coisa que a Bíblia serve para mostrar que a poligamia é um problema, dá errado. Tá bom? Vamos lá, Ruth. Ruth é uma mulher na Bíblia que casou 2 vezes e não foi mal falada. Você parou para pensar nisso? E detalhe, no segundo casamento, ela que tomou a iniciativa. Olha só, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, mulher tomar iniciativa. Foi Ruth. Isso não significa que todas as mulheres devem tomar iniciativa. Eu estou falando que teve. Assim como nos nossos dias tem. Tá bom? Abigail chamou a atenção de Davi quando era casado. Mas pela sua postura. Depois ela ficou viúva e casou de novo. Mical. Vocês conhecem a Mical? Mical, ela é o perfeito exemplo de que é melhor ser solteiro do que ser mal casado. Vamos prosseguir? Jó. Irmãos, é bonito, né? Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Jó viveu isso. Jó esteve casado com a mesma mulher. Na riqueza e na pobreza. Na saúde e na doença. E aí vocês querem matar a mulher de Jó só por causa da música da Rosa Nascimento, né? Irmão, a mulher de Jó estava com ele quando ele estava rico e estava com ele quando ele estava pobre. Essa mulher é uma santa. Tá vendo? Já tem alguém para você pedir perdão hoje, tá vendo? Vamos lá. Raabe era o quê? Prostituta. Mas depois ela foi parar na genealogia de Jesus. Por quê? Porque Deus tem sim uma nova história para aqueles que se arrependem. Então Raabe é um exemplo de que Deus pode mudar. Deus pode transformar o pornógrafo, Deus pode transformar o fornicador, o adúltero, em pessoa do bem, em pessoa que vai ter uma linda história pela frente. Amém? Então não desiste não, tá? Então, apesar da Bíblia falar bastante de casamento, ela não diz que ser solteiro é um problema. Por que eu preciso afirmar isso? Porque a gente vê a propaganda do solteiro, que os casais vão ter uma vingança. Não, gente, a gente não tá nem aí para isso. A gente tá feliz. Que não sei o quê. Não, que vocês que se doem mesmo. Olha só, ser solteiro é uma coisa maravilhosa. E a gente tem que entender que toda estação da vida tem as suas bênçãos. O que não pode é você pular o processo. Por exemplo, quem engravida no namoro não vai ter o mesmo desenvolvimento, não vai ter as mesmas bênçãos de quem constrói um casamento santo, depois de um tempo engravida e etc. Você está entendendo? Então, a vida de solteiro é uma bênção. A vida de solteiro não deve ser um problema. Aí, o apóstolo Paulo vai dizer que é melhor ser solteiro do que casar. Aí tem gente que vai dizer assim, o Paulo está dizendo isso para se consolar. Ninguém quis o Paulo. Bom mesmo é ser solteiro. Mas em lugar nenhum a Bíblia diz isso. Outros vão dizer assim, o Paulo, ele aconselhava casais.
Depois que ele aconselhou centenas de casais, ele falou assim, é melhor não casar, não. Você evita um monte de problema. Mas isso também não está escrito em lugar nenhum. O que nós precisamos entender é que o casamento é uma bênção, desde que Deus esteja presente no casamento. O Ministério de Casais da nossa igreja chama A3. A ideia é de que seja marido, esposa e o Senhor. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O casamento vai ser uma bênção quando o Senhor estiver presente. Quando Deus não está presente, o casamento é uma tragédia. Quando Deus não está presente, o negócio é difícil. Porque é muito difícil, gente. Sabe, unem-se pessoas que vêm de realidades diferentes, família diferente, contexto diferente, experiência diferente. Então, para dar certo, irmão, é só Jesus. É só Jesus que faz dar certo. Então, um casamento que não tem Jesus não vai para frente. Certo? Mas nós não estamos falando de casamento hoje. Não o comportamento, a trajetória no casamento. Nós estamos falando para chegar até lá. E para você, solteiro, chegar no casamento, a primeira coisa que você precisa entender é que você não pode idolatrar o casamento. Tem gente que coloca o casamento como objetivo da vida. Como se tudo fosse resolver quando ela casar. Deixa eu falar, talvez... Quantos aqui já terminaram a faculdade? Levanta a mão, só para ver. No início da faculdade, você achou que todos os seus problemas iam resolver quando você se formasse, não era? Deixa eu te falar, resolveu? Da mesma forma o casamento, gente. Deixa eu te falar, quando você se casar, você só vai pegar os problemas da casa do seu pai e levar para sua casa. Os problemas não vão acabar. Então, não idolatra o casamento. Aí sabe o que acontece? Aí, detalhe, você agora vai ter que cuidar dos problemas do outro ainda. Você vai ter problema em dobro. Você vai ter o seu problema e do seu cônjuge. Então, não idolatra o casamento. Você não precisa se casar. Você quer, é diferente. A Bíblia não diz os casados herdarão o reino do céu. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz assim, ó, lá nos 10 mandamentos não está assim, casarás, não está. Então a gente não tem para achar que se eu não casar, está tudo errado. Infelizmente, irmãos, eu oro muito para que não seja a sua situação. Deus não tem casamento para todo mundo. Tem gente que não vai casar. E tá tudo bem. Tá tudo bem que não é você. Como eu disse, para cada um Deus tem uma história. Deus tem uma história. E algumas pessoas, Deus não tem casamento para elas. Mas essas pessoas, elas não sofrerão. Pelo menos quando elas entenderem, elas não vão sofrer, porque elas estarão no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque, mas Deus é injusto. Falei, e a irmã que casa e depois de um mês fica viúva? E a pessoa que casa errado? Irmão, cada Deus tem um propósito em todas as coisas. Certo? Então, a salvação não está no casamento. Amém, irmãos? A salvação está em Jesus. Então, não é o casamento que vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus. E quem vai casar é ele também, mas quem vai salvar primeiramente é Jesus. Tá bom? Então, enquanto esse dia não chega, enquanto você não escuta o... Hoje nem toca mais marcha nupcial, né? Agora toca worship. Oh, Jesus. Misericórdia. Esses dias eu fui num casamento tocar worship na hora da entrada da noiva. Eu falei, oh, meu Deus, volta logo, Maranata. Mas, vamos lá. Enquanto você não casa, aproveita para você fazer algumas coisas que você não vai poder fazer quando você estiver casado. Ou pelo menos vai ficar mais difícil. Por exemplo, na hora que você casar, a prioridade muda. Quando você se casar, a prioridade é a sua família. Ok? Então, irmão, você gosta de jogar bola? Aproveita para jogar bola agora, tô brincando. Depois você vai poder também.
mas não é razoável que você jogue 7 dias na semana. Por exemplo, estuda o que você puder estudar agora, irmão. Depois que você casa é mais difícil. Depois que você casa, você quer estudar e a sua esposa quer assistir o Netflix. Ou então você quer estudar e o seu marido não quer estudar, não. Enfim, aproveita para estudar, aproveita para trabalhar, aproveita para desenvolver ministério. Existem coisas que é muito mais fácil para um solteiro do que para um casado. Vamos fazer uma viagem missionária, 30 dias lá nos Ribeirinhos. É muito mais fácil um solteiro do que um casado, gente. Você está entendendo? Ah, vamos fazer um culto de jovens, sexta-feira, 10 horas da noite. Irmão, casado 10 horas da noite, a última coisa que ele quer é ver jovem. Percebe? Não é diferente. Então aproveita para você fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já tenho uma formação, eu estou a caminho de terminar a minha segunda graduação. E sabe por que eu não terminei antes? Porque eu casei. Nossa, pastor, que trágico. Trágico para você, para mim é uma bênção. Não sofro com isso. Só estou dando fatos para você. Aí talvez você quer fazer 3 faculdades, eu te falar, desenrola o máximo que der antes de casar. Casa fica mais difícil. Depois que tem filho, fica ainda mais difícil. Então tem coisa que é melhor você desenvolver agora. Ah, eu quero fazer um curso de não sei das quantas. Eu quero acordar 5 horas para ouvir coach. Então, irmão, depois de casado é mais difícil. Amém? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então aproveite para fazer aquilo que você gostaria de fazer, o seu alvo, enquanto você está solteiro. Tá bom? Amém? E eu gosto muito de uma frase do John Piper, que é baseada em Colossenses 1,16. Ele diz o seguinte: ó, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. O que o John Piper está dizendo? O dia que você se sentir completo, solteiro, você está pronto para ter uma namorada ou um namorado. Agora, o dia que você achar que o namorado ou namorada que vai te completar, você não está pronto ainda. Dostoiévski tem uma frase famosa que diz o seguinte: há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Se o vazio é do tamanho de Deus, quem é que cabe nesse vazio, gente? Deus. Aí você vai colocar a namorada lá e não vai resolver, vai continuar vazio. E aí você vai colocar a carreira lá e vai continuar vazio. E aí você vai colocar o ministério lá e vai continuar vazio. Então primeiro você precisa estar bem com Deus. Se você estiver satisfeito em Deus, irmãos, rapaz, aí você está preparado para receber a unção que agora vai descer. Você está preparado para Deus te dar a bênção. Você está com o coração preparado para isso, amém? Amém? Então, estar solteiro é como estar numa vitrine. Por isso a gente precisa se apresentar bem. Geralmente na vitrine estão as peças mais legais, já viu? Ninguém coloca tranqueira na vitrine. Né? Amém? Então deixa eu dar um conselho para você solteiro. Cova os dentes. Toma um banho. Se apresente bem. Olha só. O homem não vai procurar uma moça desarrumada para casar. Percebe? Da mesma forma, o inverso também não vai acontecer, não. A menina às vezes pode até simpatizar, na hora que vê o cidadão tá fedendo. O cara dá um sorriso, ela cai para trás. Não, irmão, não vai. Outra coisa, ninguém quer casar com alguém que não tem um plano para o futuro. O cidadão, a menina olha o menino bonitinho, olha só, na hora que ela chega, e aí? O que você pensa aí, né? Os dois conversando, o que você pensa pro futuro? Sei não. Acho que eu vou ser TikToker. Ai, quantos seguidores que você tem? 50. Irmã, chuta que é laço. Não entra nessa, não. Então, as mulheres, as meninas, não estão procurando meninos para casar, estão procurando homens. Percebe? Da mesma forma, os homens, né, não estão procurando meninas, estão procurando mulher. Então, se você apresenta como menino ou menina, seu score vai descer.
você não vai chegar lá. E, por fim, gentileza, educação e um sorriso espontâneo faz muito bem, não faz? Provérbios 15:13 diz que o coração alegre formoseia o rosto. Vê? Aproveita seu amiguinho do lado, ou então, se for o cônjuge, vai ficar dá um sorriso para ele, ver se eu fiquei mais bonito. Vai, Brenda, agora tá liberado. Vamos lá. Mas a gente precisa entender que há princípios que são inegociáveis. Como assim? Enquanto você estiver solteiro, você tem liberdade de conversar com quem que você quiser. Certo? Sim ou não? Ih, só as mulheres que responderam. Vou perguntar de novo. Quando você está solteiro, você pode conversar com quem que você quiser, sim ou não? De maneira santa, né? É claro. Né? Cuidado com os emojis, né? Cuidado com os figurinhas que você manda lá, né? Só que uma vez que você está namorando, as coisas mudam, não muda? Não muda pra você ver, não. Agora, deixa eu falar. Conversar é diferente de se envolver, se atirar, dar em cima. Porque é o seguinte, se você não conversar, se você não colocar seu time em campo, irmão, você não vai ser notado, não vai ser notada. Então faz bem conhecer pessoas, faz bem fazer amigos, faz bem ter conversas saudáveis. Amém? Os meninos já estão ali rindo. Só que, como eu disse, é uma conversa santa, uma conversa agradável. A questão é que o cidadão fica o fim de semana inteiro no Free Fire. Ele vai conversar o quê com a varoa? Hã? A irmã fica vendo o TikTok da Virgínia o dia inteiro. Aí ela vai conversar o quê com o varão? Não tem nem assunto. Agora, experimenta ler a Bíblia. O assunto vai mudar. Experimenta. Experimenta ir no culto dos jovens. Você fala assim, rapaz, você viu o que o pastor falou lá? Oh, meu Deus. Racha a gente de vergonha. Aí a conversa vai fluir. Como eu disse, de forma comportada. Por quê? Porque quem atira para todo lado... Vamos lá, vamos falar de vocês, metralhas, agora. Quem atira para todo lado corre o risco de acertar quem não quer. Hã? Não corre? Ou corre o risco de não acertar ninguém? Porque é tanto tiro, irmão. Que tiro foi esse, né? E aí, irmão, então, cuidado. Cuidado. A Bíblia condena a defraudação. Palavra difícil, né? O que é defraudação? Defraudação, sabe aquele irmão, vamos chamar de irmão. A irmã posta foto e falou, ô, lá em casa. E aí já começou a desenvolver ela, como assim, tal. Né? Começa, e aí beleza. Aí na hora que a outra irmã posta, ele falou assim, pai, meu sonho é ter uma assim. E aí ela também dá moral pra ele. Aí chega na igreja aqui, dá uma piscadinha pra irmã do louvor. E aí ele chama a menina da integração pra orar. E aí, irmão, ele tá conversando com 4 irmãs. Ele não tá levando nenhuma a sério. O que é isso? É defraudação. Ou então aquela irmã que ela sabe que o irmão tá na dela desde sempre. Mas ela não libera o irmão. Ela fica fazendo joguinho. Fica usando ele de step. Não, deixa ele aí, vai que, né? Vai que uma hora eu preciso. E aí, o irmão nem consegue olhar as outras varoas porque ele tá apaixonado. Mas a irmã não quer nada com ele. Irmã, você tá defraudando seu irmão. Libera ele. Eu lembro, eu tinha um amigo
que tinha uma menina que era apaixonada nele. E todo mundo sabia. Até ele. E aí um dia eu cheguei e falei assim, fulano, quase que saiu o nome dele aqui agora. Por acaso, algum dia, você já pensou em levar isso adiante? Ele, de jeito nenhum. Mas você já falou isso pra ela? Ele, não. Então você tá defraudando ela? Ah, mas ela viu que eu não demorava. Não, ela tá com esperança. Aí um dia ele chamou, irmã, vamos conversar. Ela achou que ia ser pedido em namoro, oh, Jesus. Mas ele falou assim, ó, irmã, deixa eu te contar. Nós não vamos ser mais que irmão. Liberou a irmã. Se Deus quiser, daqui um dia a irmã vai casar em nome de Jesus. Oh, glória. Né? Então, para de joguinho, irmão. É aquele negócio, se você não está interessado, não alimenta. Libera a pessoa para seguir a vida. Amém? E para encerrar a vida do solteiro, vamos falar de julgo desigual? Sei que você estava esperando essa parte. O que é julgo desigual, pastor? Vou tentar explicar da melhor maneira possível. Primeira coisa, você sabe o que é julgo? Vamos lembrar. Você já viu aquela canga, aquela peça que junta dois boi? Hã? Ok, então, que bom. Então, o jugo é aquela pecinha que vai unir dois bois, ou dois animais, vamos pensar assim. Ok. Agora, imagina você colocar um boi de quase 2 metros de altura, com um bezerrinho que acabou de nascer. Vai servir o jugo? Não vai. Agora, imagina você colocar um boizão lá forte, um touro bandido, um cavalinho raquítico morrendo. Vai dar liga aí? Não vai. Então, como é que eu explicaria julgo desigual? Imagine, pensa comigo, quais são os seus princípios, os princípios que você carrega. Certo? Os princípios vai formar a sua estatura. Ok? E quais são as suas prioridades? As suas prioridades vai formar a sua força. Então, se você se relacionar com alguém que tem princípios diferentes do seu, isso não vai para frente. Por que a gente fala que namoro de crente e descrente é julgo desigual? Porque a gente entende que a nossa fé é uma das coisas mais importantes da nossa vida, não é? Então, uma pessoa que pensa diferente disso, a gente vai ter problema de relacionar com ela. Vai chegar a virada de ano, você vai querer ir para a igreja, ela vai querer ir para a praia. Seu filho vai nascer, você vai querer apresentar ele na igreja. Ela vai querer benzer. É diferente o negócio. E o mesmo vale para as prioridades. Às vezes acontece do menino crente, a menina crente, os dois têm julgo desigual. Por quê? Porque o menino quer ser pastor da igreja local. E a menina quer ir para a África. Fazer missões. Em algum momento isso vai ser um embate da vida deles. Ou eles vão ter... Ou eles vão... Isso vai ser o que vai fazer eles separar. Ou então um deles vai ser frustrado o resto da vida. Percebe? Então, fé traz julgo desigual. Agora, o pobre casar com o rico é julgo desigual? Depende. Como é que os dois vê dinheiro? Porque tem o rico que é desapegado a dinheiro. E tem o pobre que ama mais o dinheiro que o rico. E por isso que ele é pobre. Então, junto uma pessoa desapegada e uma pessoa totalmente materialista, há um problema muito sério aí. Isso pode se tornar um jogo desigual. Percebe? Então, alguém que tem a carreira como objetivo da vida vai casar com uma pessoa que não quer ter carreira nenhuma. Um tempo atrás, eu tive um casal de amigo meu, quase 20 anos de casado, separaram.
Por quê? Porque a irmã queria prosperar na carreira, queria ir pra frente. O irmão não queria nem trabalhar. É isso, jogo desigual. Percebe? Então o que é jogo desigual? É você avaliar essa situação. Então antes da gente sair fazendo declarações, pedindo alguém namoro ou aceitando alguém namoro, a gente precisa avaliar. Será que os nossos princípios são equilibrados? Será que as nossas prioridades são parecidas? Porque senão não vai dar certo. Percebe? Isso é julgo desigual. Isso precisa ser levado em conta. Se a gente avaliasse isso mais... Quando eu era solteiro, faz tempo, hein? Eita. Mês passado, né? Eu e a Sara completamos 17 anos de namoro. Então faz tempo que eu fiquei solteiro. Então, quando eu era solteiro, antes da Sara, eu tive uma namorada que era líder de jovens. E eu também era líder de jovens. Só que era a única coisa que nós tínhamos em comum. A gente olhava a carreira de outra forma. A gente olhava a família de outra forma. A gente olhava tudo de outra forma. Quer ver um outro exemplo? O rapaz sempre sonhou em ter 5 filhos. A irmã diz que não vai ter filho porque ela quer dedicar à carreira. O que é isso? Julgo desigual. Ah, pastor, eu quero ter 3, ele quer ter só 1. Não, isso aí você consegue acertar lá na frente. Lá na frente você resolve. Mas algumas coisas que são princípios e que são prioridades precisam ser discutidas antes. Depois isso vai ser um grande problema. Percebe? Amém? Amém? Então tá bom. Agora vamos falar de namoro. O namoro é um namoro. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que confunde namoro com casamento. Deixa eu te falar. No namoro você vive igual solteiro, não igual casado. Por que eu tô dizendo isso? Porque a pessoa quer namorar hoje, amanhã ela já quer morar junto. Está errado. O namoro serve pra gente se conhecer, não para exercer domínio. O cidadão começa a namorar hoje, amanhã a namorada já tem a senha do Instagram dele. Irmão, repreende isso aí, irmão, tá errado. Outra coisa. O cidadão começa a namorar, ele muda de igreja. Me poupe. Aí quando terminar o namoro, aí você volta. Falou, ó, eu sempre falo com os meninos aqui, ó, comecei a namorar. Eu falei, ó, ninguém muda de igreja namorando. Quando você casar, você resolve a sua vida. Namorado não tem estado civil, namorando. Ou você é solteiro ou você é casado. Não tem namorando. Amém? O cidadão começa a namorar, quer ter conta bancária conjunta. Quer ver mais uma verdade difícil de engolir? Repita comigo. A mãe da minha namorada não é minha sogra. Ela não é. Você é candidata a genro dela. Ela não é sua sogra ainda. A gente chama de sogra, de sogro, mas não é. Você está torcendo para que um dia seja, mas não é. A menina começa a namorar, depois de um mês ela quer ser a melhor amiga da mãe do namorado dela. Aí o cidadão termina e ela não sai da casa dele. Vocês lembrou de alguém agora, né? Então, viu? Não é sogra. Então não vou chamar de sogra? Pode chamar. Só não confunde as coisas. Que aí o cidadão termina com a namorada, mas não termina com a sogra, né? Meu Deus do céu. Umas fichas tá caindo aqui que eu tô escutando. Vamos lá. E por falar em família, vamos falar de família.
Irmã, olha como é que seu namorado trata a mamãe dele. Olha como é que ele trata a irmã dele. Eu lembro o dia que eu briguei com a minha irmã na frente da Sara. Gente do céu. Ela falou, então é assim que você vai me tratar? Eu falei, não, como assim? Você vai ser minha esposa. Não, mas se você tá tratando a sua irmã assim, daqui um dia sou eu. Não, eu vou melhorar. Então presta atenção. Presta atenção como é que ela trata o pai dela. Né? Diz o pastor Cláudio Duarte conta, né, que um dia a menina falou assim: Oi. Pastor, eu tô namorando e aí eu tô pensando se eu caso ou não. Só tem um problema. Ele bate na mãe dele. Aí o pastor Cláudio falou assim: casa logo, minha filha, porque não, essa mãe precisa parar de apanhar. Ele vai parar de bater nela, vai bater em você. Você tem que prestar atenção. Viu? O dia que seu namorado xingar a mãe dele, briga com ele. O dia que a sua namorada tratar mal o pai dela por sua causa, chama a atenção dela. Sabe por quê? Porque maus filhos serão maus maridos e esposas. É fato. Claro isso. Então, observe essas coisas. Tá bom? E lembra também que você está sendo observado. O mesmo que vale para você, vale para ela ou para ele. Então você está sendo observado. Ok? Amém? Irmão, e cuidado com o negócio de competição de sogro e genro, nora e sogra. Não entra nisso, não. Não entra nisso, tá? Porque aí a irmã faz uma lasanha. E aí, qual lasanha que você gostou mais? A sua ou a minha ou a da sua mãe? Entra nessa não, irmão. Não entra nisso não, isso vai dar errado. E aí, você sente mais seguro com seu pai ou comigo? Não, irmão. Pai é pai, marido é marido, mãe é mãe, esposa é esposa. Não tem comparação. Ok? Não entra nessa, tá? Mas, aproveitando que tem alguns casados aqui, deixa eu aproveitar, né? Deixa eu dar uma dica pra você. Depois que você casou, viu, irmão? A mulher mais importante da sua vida não é sua mãe, não. É sua esposa. Tá bom? Viu, irmã? Depois que você casou, a mulher mais, o marido, a pessoa, o homem mais importante da sua vida não é seu pai, mas não, é seu marido. Tá bom? Chega o dia da mulher, o cidadão, minha mãe, não sei o quê, não sei o quê. E a esposa dele? Fez dia das mulheres. Vai dormir no sofá, tadinho. Então, tá? Só hashtag fica a dica. Outra coisa. O namoro serve pra conhecer. E para você conhecer, você precisa conversar. E aí o casal de namorado, eles têm 30 minutos, eles ficam 25 beijando e 5 conversando. E aí quando casa, ela é surpreendida a descobrir que ele não gosta de cachorro. Porque ela nunca perguntou. Nunca deu tempo. Então conversa, irmão. Conversa, menino. Olha só, se você não gostou de alguma coisa, fala. Não precisa ser chata, mas fala. Se você não tem alguma coisa, conversa. Eu vi um vídeo esses dias de um casal que eles foram lá na feira tomar um caldo de cana, ou como alguns chamam, garapa. E aí, já tinha 8 anos que eles iam na feira toda semana tomar um caldo de cana. Nenhum dos dois gostava de caldo de cana. Ele tomava achando que estava agradando ela. E ela tomava achando que estava agradando ele. Que é isso? Nunca conversou. Nunca conversou. Então, irmão, namoro é para conversar. Ei, você gosta de verde ou de azul? É Barcelona ou Real Madrid? É Mary Kay ou sei lá outra marca aí que eu também não sei não. E que bom que eu não sei, né? Conversa. Vai ficar mais fácil você dar presente de namorado. Vai ficar mais fácil para quando você for casar, né? Então,
Conversa, irmão. Pelo amor de Deus. Negócio de namorado, ter que perguntar pro cunhado o que vai dar de presente no dia dos namorados. Misericórdia. Isso é coisa de quem não conversa. Liga pra mãe. E aí, minha sogra? O que eu compro pra ela? Rapaz, já tem 3 anos de namoro, você ainda não sabe? Mulher dá... E homem é bicho sonso mesmo, né? Que a mulher dá dica pra caramba e a gente ainda não aprende. Ela passa no shopping e fala, nossa, que sapato! Uma semana depois, o que será que eu compro pra ela? Você tem um ponto. E a irmã também precisa entender que noite de Libertadores a gente não interage no WhatsApp. A gente não quer sair pra comer pizza. A não ser que tiver uma televisão bem grandona na frente da mesa. Que isso, conversa, né? Amém, irmãos? Então, e na conversa você vai descobrir, por exemplo, que o irmão gosta de chegar meia hora antes. E a irmã gosta de chegar meia hora depois. Eles vão conversar e vão passar a chegar na hora. Percebe? Nem você, nem eu. Na hora. Primeira vez que eu fui sair com a Sara, ela demorou 1 hora pra sair. Irmãos, e eu... muito antes de eu ser militar, eu era muito metódico no negócio do horário. 7 horas é 7 horas. Era mais fácil eu chegar 10 para 7 do que 7 e 10. Depois que eu servi, então ficou pior. E aí eu aprendi a ficar um pouquinho mais tranquilo com a Sara e ela aprendeu a ficar mais pontual comigo. Percebe? Que é isso? Comunicação. Tá bom? E outra coisa importante ser dita. Aquilo que você engole no namoro, no casamento vai piorar. Ah, não, eu não aguento ele assistindo televisão, assistindo futebol todo domingo. É porque você só vê ele domingo. Quando você casar, você vai descobrir que tem quarta, tem sábado, de vez em quando tem terça, quinta. Muda. Ou então o cidadão fala assim, ah, não, cara, Deixa eu contar a história, então. Pessoal. Eu lembro que quando eu ia almoçar na casa da Sara, não era difícil ter suco de goiaba. Eu falei, o suco de goiaba é ruim? É, mas eu vou tomar, né? Não fazer nada. Quando eu casei, parece que só tinha suco de goiaba lá em casa. Até que um dia eu fui falar, eu não aguento mais suco de goiaba. Percebe? Quando você tá namorando, ela faz um franguinho frito lá, branco que só você come feliz. Na hora que você casa e pega o franguinho branco, ela fala, ô, minha irmã, deixa esse trem lá. Não tenha pressa de tirar ele do fogo, não. O negócio piora. Certo? Amém? Então, às vezes, aquilo que é tranquilo hoje no casamento passa a ser insuportável. Não conversa. Quanto mais comunicação, mais saudável é o relacionamento. Amém? E eu já estou quase acabando, viu? Eu sei que vocês estão impacientes, tá? Mas é importante a gente falar sobre um ponto aqui também. Sobre tentação. Né? Tiago. Eu estou evitando citar os textos bíblicos, irmão, mas tá tudo embasado. Depois, se vocês quiserem, eu passo as passagens bíblicas para vocês também, tá bom? É que eu estou tentando fazer um negócio mais descontraído mesmo. Tiago vai dizer que todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Tem algumas bíblias que vão usar uma palavra mais difícil, fala assim, concupiscência. O que é concupiscência? É desejo. Eva viu o fruto e viu que era desejável para comer. Todos nós temos desejo. Ok? Fala comigo assim, desejo. Tá? Não é só grávida que tem desejo. Todo mundo tem desejo. Tá bom? Você
jejuou o dia inteiro. Você passa na frente do churrasquinho. Meu Deus do céu, essa picanha deve estar boa. Nem tá, mas você tá com fome. Então você tem desejo na picanha. Percebe? É o jovem. Tá solteiro. Os hormônios à flor da pele. Aí passa a ovelha sem lã. Vindo da academia. Ele vai ficar com desejo. Percebe? Então, todo mundo tem desejo. Ter desejo, ter vontade de pecar, não é o problema. Todo mundo tem vontade de pecar. O problema é você alimentar essa vontade. Passa lá, a cidadã. O cidadão olhou assim e falou, rapaz. Aí já vira logo que... Você olhou uma vez, irmão, tá tudo bem, ok? Agora você olhou e ficou assim. Eita, nós. Aí é pecado. Percebe? Pastor, o senhor disse que se olhar uma vez não é pecado. Se olhar uma vez só vai ficar. É pecado. Ok? Todos nós somos tentados. Todos nós, tá bom? Vou rever. Todos nós. Tá? Tem gente que pensa o seguinte. Fulano de tal é homem de Deus. Ele não vai ser tentado, não. Vai ser tentado também. Tá bom? Eu lembro de ouvir um pastor pregando e falou assim, vocês acham que eu sou pastor e não tenho vontade de ver pornografia? Sabe de nada. Todo mundo é tentado. Todos nós somos tentados. A questão é como cada um reage à tentação. Certo? Então, tem gente que quer resistir à tentação. E tem gente que quer fugir da tentação. Qual que é o certo? A Bíblia vai dizer assim, ó, resistir o diabo. E o diabo fugirá de vós. Tiago 4:7. Em 2 Timóteo 2:22 vai dizer o seguinte, foge dos desejos da mocidade. E o pessoal quer fugir do diabo e resistir à tentação. Eu lembro, um dia, um jovem chegou e falou assim, Eberson, na época eu não era pastor não, eu era líder de jovens. Eberson, toda vez que eu tô em casa, no escuro, debaixo da coberta com a minha namorada, eu fico com vontade de transar. Eu falei, sério? Mentira! Como é que será que isso acontece? Deixa eu te falar, lá na igreja você não fica, não, que isso na igreja, não. Irmão, você tá andando na beira da morte. Você tá andando no vale do passarinheiro, irmão. Você vai ser abatido. Então a gente tem que ter cuidado. Aí o cidadão vê, irmão, eu gosto de assistir Game of Thrones, é pela história. Vai dormir. Vai, só coisa imoral. Teve um dia que teve uma irmã que falou assim, não, eu não tô dormindo de noite, eu tô tendo uns pesadelos. Me conta aí só umas 3 séries que você tá vendo. Não, tô vendo a tal de Lúcifer. Falei, Você passa o dia inteiro com o Lúcifer e reclama que ele quer dormir com você. Então, irmão, presta atenção no que você tá consumindo. Tem uns irmãos aqui que, olha só, geralmente, quando você vai lá no Instagram e você aperta na lupinha, vai aparecer coisas que você tem consumido. Então, o irmão vai lá na lupinha e só aparece mulher pelada. Por quê? O diabo é sujo mesmo, né? Fico o dia inteiro vendo as irmãs lá peladas lá. As irmãs não, né? As irmãs não. Se bem que tem, né? A irmã que posta de biquíni e coloca lá assim, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? E é o seguinte, se você ficar o dia inteiro assim, PlayStation, 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 na hora que você abrir qualquer site, vai aparecer anúncio de quê? De PlayStation. Aí você fica o dia inteiro vendo, sei lá, imoralidade. Na hora que você pega a rede social, o que vai ter lá? Imoralidade.
eu sei que isso é coisa de velho. Eu lembro que os amigos falaram, nossa, eu gosto de assistir Pânico na TV. Eu falei, é muito engraçado. Eu falei, sei, que graça que você tá vendo lá. Você gosta daquela parte das mulheres sem roupa, né? Não, que isso. Nossa, você já viu, irmãos? Olha só. Ainda hoje, eu lembro esses dias eu estava assistindo um filme com a Sara. Na hora que a gente começou a ver o filme, apareceu uma mulher pelada. Eu falei, mas já? Aí a gente continuou a assistir o filme e aí o trem ficou pior. Eu falei, não, vamos mudar de filme aí, ué. Por quê? Porque a gente é aquilo que a gente consome. E aí o cidadão fica vendo pornografia. Na hora que ele vê a irmã, ele consegue ver o quê? O que está por trás da roupa. Ou pelo menos ele se fantasia. Ele imagina. O cidadão. É o seguinte: homens que consomem pornografia vão ter dificuldades no casamento. Vão ter dificuldades. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque muita gente solteira também, não vou preocupar com vocês com isso agora. Mas vai ter problema, vai ter BO. Percebe? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está consumindo. Às vezes você assiste um filme que fala um monte de palavrão. No momento, quando você vê, você está falando palavrão. Por que você está consumindo aquilo? Então o que você está consumindo? O casal de namorado está vendo filmes quentes, hot. Soft pornô. Não é pornô, é soft pornô. Toma banho na soda. E aí, na hora que eles vão dar o beijinho, irmão, beijo em cima, esquenta embaixo. É simples assim. Por quê? Porque está consumindo aquilo. Então aquilo que a gente consome vai fazer mal. Então, isso vale tanto para solteiro como para quem está namorando. O que você tem consumido? Que filme que você está assistindo? Que música você tem escutado? Que livro você está lendo? Quem que você segue na rede social? Eu já parei de seguir um monte de crente que as irmãs ficam postando fotos sem lã. Deixar de seguir. Mas é lá da igreja. Deixar de seguir. Jezabel infiltrada. Batseba. Percebe então? Se seu namorado fica seguindo a Miss Fitness 2000 e alguma coisa, tem alguma coisa muito errada? Se sua namorada está seguindo aquela humorista que só faz piada de sexo, tem alguma coisa errada. A gente precisa ficar de olho nisso também. Tá bom? Não é só a ex-namorada que namorou. Porque a primeira coisa que ela fiscaliza no Instagram é se tem as ex lá, né? Por que você tá seguindo a sua ex? Tá com saudade, é? Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está consumindo. E como é que você ajuda a sua namorada, o seu namorado? Como é que você guarda? Porque tem gente que acha que não, porque o homem não dá conta de segurar, né? É a mulher que tem que dizer não. O escambau. Todo mundo tem que lutar junto. Tem dia que ele vai estar mais forte. Raros dias. Tem dia que ela vai estar mais forte. Então quem tem que dizer não? Os dois. Irmão, seguinte, o negócio ficou feio, não tem ninguém em casa. Fala, acho que eu vou embora. O que foi? Não, eu preciso ir para casa tomar água, um banho de água gelada. Para ver se as coisas melhoram. Irmão, o dia que o cidadão está querendo pegar na onde ele não tem direito, ainda, bota ele para correr. Fala assim, sua mãe está te chamando lá na sua casa. Olha só, você para agora, senão amanhã você vai conversar com o pastor. Foi moral. Cuida um do outro. Porque senão, irmão, a gente já sabe onde isso vai chegar. Hoje eu vi uma pessoa e falei assim, nossa, fulano casou, que benção. Benção, a menina tá grávida e tal. Eles casaram. Eu falei, ih, rapaz. Calcular errado a rota. Então, não confia na sua força, não. Não, eu jejuei essa semana inteira, rapaz. Posso ficar sozinho, tranquilo em casa, que não vai dar nada.
Testa não, irmão. Porque é o seguinte, a intimidade só vai aumentando. Se hoje você foi até aqui, amanhã você não vai até aqui, amanhã você começa daqui. É diferente. Então isso precisa ficar explícito na nossa mente. Então, namorado que fica sozinho em casa, não acontece nada. Você quer... Quem que você acha que vai acreditar em você? Esses dias eu vi um pastor, né? Eu já tô pegando estágio aí já, né? Minha filha vai fazer 10 anos, né? Então o pastor falou assim, não, minha filha tá namorando. Eu falei, como é que é? Me conta. Não, eu já tive a conversa com ele, falou o seguinte, eu não tô em casa, você não tá. Eu falei, que regra maravilhosa. Vou implantar. Você não sai sozinha com ela. E etc. Eu falei, que massa. Quando eu namorava, eu não gostava, não, mas agora eu gosto. Meu irmão, a minha esposa tem 4 irmãos mais novos. Então, a casa dela nunca ficava sozinha. Quando eu namorava, eu achava ruim. Hoje eu falo que é um livramento de Deus na minha vida. Não foi uma nem 2 vezes que eu tive que levar cunhado para ir lanchar com a gente. Mas isso era uma forma de cuidar de Deus na nossa vida. Percebe? Então, não fica sozinho. Aí os casais querem ir para Caldas Novas sozinho. Ah, não, irmãos. Não, pastor, não vai acontecer nada lá, não. A gente vai dormir em quarto separado. É. Nem você acredita nisso, meu irmão. Nem você. Então, né? A intimidade sexual foi feita para ser desfrutada no casamento. Eu lembro um amigo meu contando, né? Diz que. Lembra do programa do Faustão? Ele gostava de dar aquelas indiretas assim, aleatórias, já viu? Aí disse que é o seguinte: o cidadão foi para casa da namorada, ele almoçou, aí ele lanchou, já estava quase na hora da janta. Aí disse que o Faustão começou o programa assim: ó, você aí que foi almoçar na casa do sogro, lanchou, cara, você ainda tá aí, velho, vai embora. Ó as pedras falando. Irmão, amanhã você vai estudar. Amanhã você vai trabalhar. O que você tá fazendo 1 hora da manhã na casa da namorada? Esperando o sogro dormir? Não, irmão, vai embora. Se liga. É por isso que o último dado que eu vi, né, diz que a cada 10 jovens solteiros, cristãos, 7 não são mais virgens. E desses 7, 5 têm vida sexual ativa. Aquilo que o Mateus falou no início. Não tem diferença entre crente e descrente. Isso é um problema. Então, vigia. Jesus vai dizer, Mateus 26, 41, ore e vigie, para que não caia em tentação. Não, essa semana eu jejuei, eu orei. E a vigilância, como é que tá? E o jejum, né? O jejum falei, né? Então, vigia, se cuida. Coloca o seu namorado ou sua namorada para jejuar também. Deixa eu te perguntar, você namora há quanto tempo? Quantas vezes vocês já oraram juntos? Sabe? Isso é importante. Abençoa a semana dele ou dela. Ora com ele. Tenho certeza que se vocês orar, depois que vocês terminar de orar, vocês vão ficar com vergonha de se pegar. Porque o Espírito Santo vai estar lá, né? Aí fala, ih, rapaz, deu ruim agora. Então, tem uma vida de oração juntos. Tem uma vida de devocional juntos. Amém? E assim vocês vão vencer as tentações. Amém? E para encerrar esse tópico, e eu já vou encerrar também, tá? Quem é o seu conselheiro amoroso? A Bíblia diz que um dia o Aminon, filho de Davi, resolveu pegar o conselho com Jonadab. Resultado: um estupro e um assassinato. Com quem que você tem pegado conselho?
Se você tem princípios cristãos, valores cristãos, por que você quer pegar conselho com seu amigo que não é crente? Com seu parente que não conhece Jesus? Isso não serve para você. Ou então para aquela pessoa que finge que é crente. Cuidado com quem você tem se aconselhado. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, mas se esse segundo vale a pena, irmão. Se for tranqueira, é melhor andar sozinho. Aí, às vezes, a gente vê o cidadão tá solteiro, nunca namorou, e quer dar conselho pro casal de noivo. Ah, me poupe. Procure conselhos com quem tá pelo menos um degrau acima de você. Você tá namorando? Pega com conselho com alguém casado. Você casou e ainda não tem filhos? Pega conselho com quem tem filhos. Você tem filho criança? Pega um conselho com quem tem filho adulto. Sempre alguém um degrau acima. Pega conselho com pais piedosos, irmãos, irmãs, maduros, líderes, pastores. Eu tenho maior alegria em atender os jovens e adolescentes. Eu até falo para alguns, eu gostaria de ter, às vezes, uma abertura com o meu pastor, como eu estou dando a vocês. Amém? E diante de tudo que foi dito, eu queria que você ficasse de pé agora. Talvez enquanto eu falava aqui, alguma coisa você falou assim, pastor, algo não está legal. Algo precisa ser mudado. Talvez Deus te trouxe aqui por causa disso. Para você ouvir alguma verdade. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer assim, ó, o galo está cantando. Tem dar chance de arrepender. Arrependa-se. E arrependa e confessa. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados, nos purificar de toda injustiça. Então talvez hoje é o dia de você fazer uma aliança com o Senhor. Falar assim, Senhor, olha só, eu vou ser um solteiro santo agora. Eu vou ter um namoro santo. Eu vou ter um casamento santo. Sabe? Então, talvez alguma coisa precise ser revista na sua vida. Então, eu quero orar por você nesse sentido. E fica tranquilo que eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Se alguém depois quiser conversar, eu estou à disposição. Alguém quiser desabafar, eu estou à disposição. Mas se hoje você precisa se consertar com o Senhor, se arrependa, confesse e não peques mais, muda de vida. Pedro, na sua carta, lá no primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 ao 25, ele diz o seguinte, se depois que você já foi limpo, depois que você já foi lavado, depois que Deus já te perdoou, você foi lá e fez de novo, aí Pedro que está dizendo, não é o pastor Eberson, não, Pedro está dizendo, você está parecendo a porca que foi lavada e rolou na lama. Você está parecendo o cachorro que vomitou e foi lá comer o vômito. Que isso não seja uma realidade na nossa vida. Que nós possamos ser santos, independente da estação. Independente se estamos solteiros, namorando ou casados. Que Deus seja glorificado na nossa vida, nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que falou conosco nessa noite, que trouxe verdades que nós precisávamos relembrar, ou que nós precisávamos aprender. Sim, Senhor, nesse momento nós apresentamos a Ti, e eu faço coro aos meus irmãos aqui presentes, Senhor, te pedindo sim que o Senhor perdoe. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, perdoe, Senhor, a nossa conduta inapropriada. Perdoe se nós não temos andado em santidade, se nós temos ofendido o Senhor com o nosso comportamento. Ó Senhor, que os teus filhos possam sim ter uma solteirice santa, que eles possam se satisfazer no Senhor, que o Senhor seja o centro da vida deles, Senhor, que o Senhor os complete verdadeiramente. Abençoa, Senhor, os casais de namorados aqui presentes, e abençoa aqueles que estarão namorando, ó Senhor, em algum tempo. Ó Senhor, que seja um namoro santo, que seja um namoro que glorifique o teu santo nome. Ó Senhor, eu te peço, sim, Senhor, livra eles, Senhor, das tentações.
Ó Senhor, abençoa também os casais, casados aqui presentes. Ó Senhor, livra os teus filhos, Senhor, do adultério. Livra, Senhor, os teus filhos da fornicação, da pornografia, da masturbação, da imoralidade sexual. Que nós possamos, sim, glorificar o teu santo nome em tudo aquilo que nós fizermos, nos nossos relacionamentos. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.